Oi, pessoal do quinto ano, como vão? Espero que todos estejam bem, que estejam também se cuidando, certo? Hoje eu vim trazer orientação sobre a atividade de OPE, certo? Nós havíamos iniciado em sala de aula já a leitura desse texto, que é Como Eu Me Vejo. Na aula passada a gente fez algumas discussões sobre esse assunto, né? Dizendo, na verdade, esse é um assunto que a gente já vinha falando há algum tempo, inclusive a gente chegou a fazer uma dinâmica na sala de aula, não sei se vocês se lembram, onde vocês escreveram de um lado do papel quais as qualidades que vocês acreditavam ter e do outro lado quais eram as qualidades que vocês gostariam de desenvolver. E inclusive essa foi uma dinâmica que a gente não conseguiu terminar, mas que em algum outro momento a gente vai, nós estaremos em sala para fechar. Mas nesse capítulo, o assunto tratado aqui fala sobre qualidades pessoais, sobre aquilo que você gostaria de desenvolver e como que a gente consegue refletir sobre o nosso modo de ser, o nosso modo de se reconhecer e de se conhecer, né? Porque muitas vezes a gente olha no espelho e a gente acha que a gente é só aquilo que a gente vê, quando na verdade não é só isso, né? Nós não somos só a imagem que nós vemos no espelho. Nós somos muito mais do que isso, né? Nós somos constituídos de emoções, de sentimentos e tudo isso também é parte fundamental de nós. Tudo isso, todas as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles também falam muito sobre quem nós somos, né? Mas muitas vezes a gente tem uma dificuldade de olhar para si mesmo, assim, e de perceber quem nós somos. Na verdade, essa é uma dificuldade que nós temos, né? Não só vocês, mas eu acho que todos nós, em algum momento da vida, nós passamos por conflitos onde são conflitos internos, onde a gente tem aí uma dificuldade de se compreender, né? A gente não aprende a se conhecer, a gente não aprende a pensar nas coisas que nos fazem bem, a gente não é que a gente não aprende, é que não é uma prática, não é uma coisa cultural, mas é muito importante, né? É muito importante a gente aprender a pensar nas coisas que nos fazem bem, aprender a pensar nas coisas que não gostamos, aprender a pensar no que há de bom em nós, aprender a pensar também nas coisas que não são tão legais e que de repente eu posso trabalhar para mudar, não é? Porque afinal de contas nós nascemos e nos desenvolvemos, certo? E desde que a gente nasce, a gente aprende, certo? E a gente aprende continuamente. Mas a gente não foi ensinado a aprender a olhar para si, né? A aprender a nos tratar com amor, nos tratar com cuidado, né? Olhar para as nossas emoções e cuidar primeiramente de nós mesmos, né? Para a gente poder cuidar do outro, a gente precisa antes cuidar de nós mesmos, né? Como que eu posso cuidar do outro se eu tô cheia de problema, se eu não sei o que quero para minha própria vida? Como que eu posso ajudar o outro
se eu não sei como me ajudar, né? Então, uma coisa importante, né, a gente começar a pensar sobre nós mesmos, sobre o quanto nós somos importantes, né? Porque a partir desse momento onde eu olho para mim mesma, onde eu me percebo de verdade, além daquela imagem que eu vejo no espelho, eu começo a ter uma nova percepção, fundamentalmente sobre mim mesma, sobre você mesmo, né? E sobre quem é o outro, né? Sobre o que é o outro, sobre qual é a importância do outro. Depois que eu faço toda essa análise sobre mim, eu consigo também olhar para o outro, né? Então, tá aí a importância da gente parar e de conseguir pensar sobre quem nós somos e olhar além da imagem que a gente vê refletida no espelho, né? Porque nós não somos só essa imagem, nós somos muito mais, nós somos além disso, nós vamos além disso, certo? E lá na sala nós havíamos falado um pouco sobre os ciclos, né? Os ciclos que a gente passa durante toda a nossa vida. Então, desde que nascemos, a gente passa por uma série de ciclos que fazem parte da nossa vida, que são fundamentais e que nos ajudam a crescer, nos ajudam a ser melhor, a ser cada vez melhor, né? E que nos fazem aprender também um pouco mais sobre nós mesmos. Mas é aprender a olhar de verdade, porque às vezes você até olha para si mesmo e você até se conhece, mas você às vezes coloca o outro antes de você, né? E o quanto isso pode trazer sofrimento para você, né? Além disso, uma outra coisa importante, a gente não tem o costume de pensar sobre as nossas qualidades. E aí, em um outro momento em sala de aula, quando eu pergunto para vocês o que há de bom em vocês, eu me espantei assim com aquela dificuldade toda que vocês tiveram de não saber mesmo. Poxa, mas o que há de bom em mim? Todos nós temos muitas coisas boas em nós. A gente só às vezes não para perceber o quanto há de bom em nós, né? Então, esse é um convite para você pensar, né? Além daquele momento onde vocês tinham feito lá, escrevido no papel, eu acho que esse é um momento de você pensar aí o quanto há de bom em você, quantas coisas existem de boas em você, né? E se você hoje não é aquilo que você deseja ser, o que você pode fazer? Quais são as novas atitudes? Quais são os novos comportamentos que você precisa ter para ser essa pessoa que você deseja ser? Certo? Porque só quem pode fazer isso por você é você mesmo, não é? Só você pode perceber o que é necessário para que você consiga ter esse resultado diferente que é o que você tem hoje, né? Outra coisa, aqui o livro sugere algumas atividades, certo? Além de fazer a leitura, que eu acho que é muito importante desse texto, eu propus lá que vocês fizessem uma atividade. E aí, sobre essa coisa de você reconhecer as suas qualidades, os seus pontos fortes, tem uma atividade que é bacana, que vai te ajudar com isso.
que está lá na página 16, que é o seguinte, que tem uma lista com vários adjetivos, várias possibilidades de características, de qualidades pessoais, né? Onde você precisa relacionar aí. Bom, você vai marcar o T se você tiver essa qualidade pessoal e vai marcar o Q se você quer ter essa qualidade pessoal, né? E aí você vai listar lá, vai pegar um papel em branco, ou então no seu caderno mesmo, você vai colocar lá qualidades que eu tenho. De um lado, você vai escrever as qualidades que você julga ter desta lista. E aí, do outro lado, você vai colocar qualidades que desejo ter. E aí vai listar. Depois disso, você vai fazer um balanço. Vai olhar bem para isso. Vai verificar quais são as qualidades que você tem e de que maneira essas qualidades que você tem podem te ajudar a conseguir alcançar aquelas qualidades que você quer ter, certo? Então, você vai utilizar os seus pontos fortes para poder evoluir e ser cada vez melhor, certo? Aí, lá na questão 2, você, depois de analisar lá as qualidades que você deseja ter, você tem um quadrinho lá na página 17, onde você vai estabelecer metas em aspectos diferentes da vida, certo? Então, aqui o livro sugere 4, ok? A primeira é a vida familiar, então são os momentos com a sua família, né? É o relacionamento que você está estabelecendo com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão. Se de repente você colocou lá uma das características que você quer é ser mais carinhoso, e aí de repente você vem para cá, para sua tabela, e tá tendo dificuldade com a sua família, briga muito com o papai, briga muito com a mamãe, né? De repente, esse é o momento de você utilizar os seus pontos fortes, né? Aquelas qualidades que você já tem, para poder melhorar aquelas qualidades, ou então desenvolver aquelas qualidades que você deseja ter, tá? E aí, não só vida familiar, tem também saúde, alimentação e descanso, né? Então, como que tem sido a sua alimentação? Ela tem sido realmente boa, certo? Porque acontece o seguinte, saúde, alimentação e descanso são 3 aspectos fundamentais para tudo na sua vida, inclusive para sua aprendizagem, tá? Se você não está se alimentando bem, a sua saúde acaba sofrendo com essa alimentação que não está positiva, tá? E se você não está se alimentando bem, provavelmente está tendo dificuldade para dormir, ou então dorme demais, né? Então, quando você deixa de ter o equilíbrio, passa a não ser bom para você, certo? Então, é bom você fazer essa análise. O que eu preciso mudar? Se tem alguma coisa que está fora, que não está em equilíbrio, o que eu posso mudar para que eu possa então ter o equilíbrio certo para conseguir alcançar as metas que eu desejo para a minha vida, certo? Aí um outro aspecto, rendimento escolar, notas. Eu tenho estudado todos os dias, tenho feito as minhas atividades de casa, como vão as minhas notas, né? E aí, a princípio, a gente não tem, vocês ainda não tiveram lá a nota da prova e tudo mais, mas provavelmente você sabe como você foi na prova, não é? Você sabe se você foi bem, se você não foi, por que você não foi bem, né? Se não foi bem é porque faltou estudar alguma coisa, né? Porque nós fizemos revisões, você teve todo o amparo necessário para que você conseguisse ter uma boa nota, certo? Então, o que está faltando para você conseguir ser melhor nessa área?
Tem que pensar sobre isso, né? E aí, o último tópico é o andamento escolar, comportamento, disposição para aprender, que também é uma coisa muito importante. Se eu não estou tendo disposição para aprender, então alguma coisa aí não está certa, né? Porque se eu estou aprendendo bem, não há motivo para eu não ter disposição para ir à escola, para aprender, para estar com os meus colegas. Quer dizer que tem alguma coisa aí que está em desequilíbrio e que precisa ser verificada para que você consiga mudar. Então, você brigou com algum colega, aconteceu alguma coisa lá na escola que está fazendo com que você não se sinta bem nesse ambiente, né? A professora não está conseguindo passar o conteúdo e aí você precisa, de fato, de repente, conversar com essa professora e dizer que você não está conseguindo entender, porque a professora não tem a bola de cristal, né? Então, existem coisas que você pode fazer, mas aí você precisa pensar sobre isso. Pensar no que fazer para conseguir mudar essa situação que de repente não está te deixando confortável, certo? E aí, para que eu possa mudar, eu preciso de um processo, porque a gente passa um bom tempo da vida tendo atitudes que nem sempre são as melhores, né, para as nossas vidas, e a gente está acostumado, né, tá ali numa zona de conforto. E para mudar, a gente precisa do quê? A gente precisa de um processo, né? E aí aqui a gente tem, lá no quadrinho de vocês, na tabela de vocês, vocês vão poder estabelecer as metas de vocês para hoje, tá? Vão estabelecer uma meta para outra semana, vão estabelecer uma meta para daqui a um mês, e vão estabelecer uma meta para daqui a um ano, para que você consiga as mudanças que você deseja, certo? Então, você vai fazer um planejamento de curto, de médio e de longo prazo. Então, você vai passar por todo o processo até conseguir alcançar aquilo que você deseja, tá? Porque a gente começa com passos pequenos. Por quê? Porque se você começar com um passo maior do que a sua perna, pode ser que você desista. Aí vai dar ruim, né? Então, começa com um pequeno passo, começa com uma pequena atitude para que você consiga grandes resultados, tá? E aí, uma outra coisa importante, pequenos passos, tá? Com consistência. Então, um passo agora, um passo semana que vem, um passo mês que vem, um passo daqui a 6 meses, um passo daqui a 6 anos, ou 6 anos não, um passo daqui a um ano, tá? E aí você vai estabelecendo isso aqui na sua tabelinha. Se você quiser acrescentar um novo tópico, você pode também, tá? Eu acho que isso aqui é importante até de você ter lá na parede do seu quarto, assim, para você não esquecer de quais são os seus objetivos, quais são as suas metas, de quais são as suas qualidades, porque a gente tem mania de esquecer as coisas boas que existem em nós, né? A gente gosta, às vezes, de ficar pensando só no que não tá bom, né? Esquece de lembrar que todos nós somos feitos de coisas boas e coisas ruins, e que a gente trabalha isso ao longo da vida e faz parte do processo, né? Então, se tem uma coisa que não tá legal, ótimo, reconheça que não está legal e pensa no que você pode fazer para mudar. Mas lembra também que você tem um monte de outros pontos positivos e que também não é por isso que você não precisa mudar, né? Porque você vai ficar sempre com aquela sensação de que alguma coisa precisa ser diferente e isso vai fazer mal para você, né? Então, é isso. Essa é a minha proposta para hoje. Eu espero que você faça a sua tabelinha aí na sua casa, que deixe lá pregada na sua parede para que você não esqueça, principalmente aquelas qualidades positivas que você tem, que você não pode esquecer que tem, certo? Então é isso, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham aí um bom final de semana, ok? Que façam coisas que façam bem a vocês, que vocês sejam felizes, ok? Fiquem com Deus, até a próxima.